E aí, meninas, então, hoje vamos lá ver, né, o nosso estudo 2 de Marcos. No começo sempre vai assim, o estudo de acordo com o capítulo, depois ele chega no meio do caminho e vira uma bagunça, que a gente confunde tudo. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo que no estudo de Marcos, os evangelhos vai acontecer isso, são 4 evangelhos que contam mais ou menos a mesma coisa. Então, nós vamos ver que um assunto que nós já vimos em Mateus, Marcos ele passa por cima. Marcos não entra em detalhes. Primeiro, que Marcos escreveu isso baseado no que ele ouviu de Pedro, né? Marcos não estava lá. Então, o que acontece? Ele conta as coisas assim mais por alto. E aqui no capítulo 1 você vê bem isso, ele menciona alguns fatos. Agora, no capítulo 2, ele começa a contar as coisas do Jesus em ação. Eu gosto da narrativa de Marcos porque ele coloca, assim, ele explica Jesus fazendo. E como ele ouviu isso de Pedro, então você vê que Pedro era intenso. Então deve ser por aí que Pedro passou para Marcos com toda essa intensidade, né? Então vamos lá. No capítulo 2 de Marcos, ele começa descrevendo a cura do paralítico em Cafarnaum. Então nós vamos ver a primeira pergunta. Diz o seguinte: Jesus viu a fé de quem e perdoou os pecados do enfermo. Então, nós vamos ler, estamos lá, esse texto está lá em Marcos 2, de 1 a 5, tá? O texto vai mais longo, mas nós vamos parar no 5º versículo, que ele diz que a fama de Jesus estava correndo, e aí muitos iam para uma casa, ele estava lá numa casa, e os amigos levaram, né? Eram 4 amigos que levaram um paralítico e quando chegou lá, não dava para entrar, porque tinha muita gente. Eles subiram no telhado, fizeram um buraco e desceram o paralítico pela cama. Eu acho que devia ser uma maca ou essas coisas de pronto-socorro, assim, né? Então a pergunta é: Jesus viu a fé de quem e perdoou os pecados do enfermo? É muito legal, porque o texto diz o seguinte: que eles descendo, Jesus vendo, capítulo 5, o versículo 5, vendo a fé dos amigos, Jesus disse para o paralítico: seus pecados estão perdoados. Não foi de acordo com a fé do paralítico. O milagre aconteceu porque ele viu a fé dos amigos. Então, primeira pergunta do estudo de hoje: você é o amigo que está levando o enfermo para Jesus? Ou você não tem coragem de levar porque acha que ele é de outra religião, ele não vai acreditar? Ou então você acha que ele tem que ficar mesmo naquela, sofrendo mesmo? Ou você tem a fé? E o muito legal é que é o seguinte, gente, é o seguinte: a primeira coisa que Jesus fez, ele falou: filho, seus pecados estão perdoados. O cara não estava pedindo perdão de nada. O cara estava em cima de uma cama paralítica. Então, aí nós vamos entrar na pergunta 2, o grupo do deboche. O que o grupo do deboche falou? Então, os escribas que estavam sentados ali arrazoavam, né, em seu coração, porque ele diz: ele fala blasfêmia, quem é que pode perdoar pecados, se não somente um? Aí Jesus, nossa, eu amo Jesus, gente, eu amo Jesus, não porque ele não somente pelo que ele é, mas ele era o maior tirador de sarro da cara do povo. O que ele faz? Conhecendo o coração, ele virou e falou assim: por que vocês estão pensando nisso? O que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Então, ele falou isso porque ele sabia o que os caras estavam perguntando. E aí, ele disse: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te digo, eu te mando, levanta, toma teu leito e vai para casa. E sabe o que aconteceu? O paralítico levantou, pegou a cama. Então, o que ele disse? Foi aí, ele falou: o que é mais fácil, mandar perdoar pecado ou mandar ele andar? Aí ele mandou andar, então quer dizer, perdoou os pecados. Então ele é poderoso para perdoar os pecados, tanto que ele curou o paralítico. Aqui não fala de nenhum papo do paralítico com ele, gente. Foi de acordo com a fé dos amigos. Olha que doido. Quem é o seu amigo que você tem fé suficiente para levar aos pés de Jesus? E Jesus vem na necessidade física, ele perdoou os pecados do cara primeiro. Gente, já pensou que legal? Eu tenho uma turma de amigos que me levam ao pé de Jesus. E Jesus perdoa os meus pecados. Gente, o que é isso, né? E aí nós vemos, né, que ele mandou ir e foi, e aí as pessoas se admiraram e disseram: nossa, jamais vimos coisa assim, né?
Então, a resposta de Jesus, quando ouviu essa, ele falou, então, eu sou capaz de perdoar pecados porque eu mandei ele ir para casa. Gente, muito louco isso, é muito legal, nós vemos isso, muitas pregações a respeito disso, e a mensagem que eu tenho aqui é o seguinte: se rodeie de amigos. Tem amigos ao seu redor que possam levar você aos pés de Jesus. Ai, mas os amigos da igreja, os amigos crentes são tudo chato. Pois é, o amigo da gandaia vai te levar para encher a cara. O amigo que é um cristão verdadeiro, ele vai te levar para a igreja. Então, o amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus, não aquele que te afasta de Deus. E quando o seu amigo tem uma fé suficiente, você pode ter os seus pecados perdoados e a sua vida curada. Então, quais são os amigos que você tem? Aqui ele tinha 4. Gente, mano do céu, eu não sei se eu tenho 4 amigos para fazer isso por mim, mas eu posso ser um amigo de alguém assim. Tá? Então, esse eu acho que é o primeiro desafio. Acho que a gente já podia parar nosso estudo agora, já bateu a semana inteira falando disso, tá bom? Então, vamos lá. Depois nós vemos que no capítulo 2, ainda de 13 a 14, Jesus saiu para junto do mar e viu a multidão. A pergunta é: quem era esse Levi? E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e disse: segue-me. E ele levantou e seguiu. Esse Levi é Mateus, o Mateus que escreveu o evangelho de lá, tá? Então, esse Levi é o Mateus. Aí, depois, ele era cobrador de impostos. E o povo não gostava do cobrador de imposto. Porque o cobrador de imposto, ele tinha que cobrar o imposto do governo e ele podia botar quanto ele quisesse em cima. Então, ninguém gostava dele. Então, eles eram ladrãozinho mesmo. Alguma semelhança com alguma coisa que a gente já viu por aí, né? E aí, o que acontece? Jesus foi e ele foi na casa desse Levi, e ele estava lá com os discípulos, publicanos, pecadores, né? Então, aí o que acontece? No versículo 15 a 16, né? Ele estava lá, e os escribas, vendo, perguntaram, né? Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E aí, a crítica foi essa: por que ele convive com os pecadores? E qual foi a resposta de Jesus? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os injustos. Toma! Então, legal isso aí, né? Legal. Então, o que é? Ele ia atrás do pecador. Embora Jesus fosse santo, ele ia atrás do pecador. Ele ia levar a mensagem de salvação para o pecador, tá? E aí, depois, eles estavam lá comendo. E aí, sabe, que o pessoal queria pegar Jesus de todo jeito, pegar ele na esquina, mas não conseguia. Isso que é o mais legal, né? E aí nós vemos no versículo 18 que o povo tinha o hábito de fazer jejum e não sei o que, e perguntam, né? Os discípulos de João, sabe, João Batista, e os fariseus estavam jejuando e viram que eles não estavam. Então perguntaram por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os discípulos de Jesus não jejuam. E aí vem a resposta. Eu amo as respostas. A resposta consegue ser melhor do que a pergunta. E o que Jesus responde? E ele fala: podem, porventura, os convidados jejuar durante a festa? Não, não pode. Então, o que acontece? Ninguém costura, e aí ele fala, né? Durante o tempo presente, eles têm que compartilhar da festa com o noivo presente, não jejuar. E aí é muito legal, porque assim, depois Jesus fala do jejum, nós temos o hábito de jejuar até hoje, porque nós não estamos com o noivo, mas naquela época eles estavam. Então não era momento de passar privação, era momento de curtir a festa, tá? E aí, agora vem a pergunta que eu acho muito legal, que foi uma outra crítica e que perguntam por que não jejua, não sei o quê, e aí depois Jesus explica, nessa história do jejum, ele explica uma coisa que eu vou falar para vocês, eu levei um tempão para descobrir o que significa isso. Então ele diz o seguinte: ninguém costura, onde está aqui, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho se romperá os odres, assim se perde o vinho. Eu sempre achei, o que esse texto tem a ver com essa história? Eu nunca entendi exatamente o que tinha a ver no meio da história do jejum, Jesus me falar isso. E aí eu fui fuçar, vocês sabem, né, que eu gosto de fuçar, e eu fui estudar. Então, o que Jesus estava falando aqui? Gente, fez assim na minha cabeça. O que Jesus estava falando?
não se põe vinhos novos em odres velhos. Então, vamos lá explicar. O odre era uma bolsa, um saco feito de pele de animal. Então, o odre novo era feito da pele e colocava o vinho lá dentro, o suco de uva, para fermentar. Quando fermenta, o que acontece? Ele solta gases e ele se expande. Então, se expande o odre. Quando o vinho novo vai fermentar, ele dobra o volume. Então, o que acontece? Quando você põe o vinho novo no odre novo, a hora que ele se expande, expande também o odre, né? Que é o couro de lado. Porém, esse odre não serve mais para vinho novo, porque se você puser o vinho novo de novo, na hora que ele fermentar, estoura, ele arrebenta. Então, o que acontece? Vinho novo em odres novos, vinho velho em odres velhos. Vinho velho aqui não é velho, é o que já fermentou, que já é vinho. Antes era o suco de uva. Então, o que acontece? O que ele está falando aqui? Olha que barato. Existem mensagens, existem coisas que não vai servir para o homem antigo. Por isso que ele contava por parábolas. Você vai ver que Jesus ensinava muito por parábolas. Por quê? Ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há pessoas que não compreendem. Não compreendia o papel dele, não compreendia o que ele estava passando. E até hoje temos pessoas tipo nós, assim, que ainda somos cabeção, e a gente ainda não entende a mensagem, não entende a verdadeira mensagem. Então, o que eu quero, o que Jesus fala aqui? Essa mensagem que eu estou dando é para quem nasceu de novo. Não se põe um remendo de pano novo num tecido velho rasgado, porque o velho não vai aguentar o peso do novo e vai ficar maior o buraco. É isso que ele está falando. Então, a mensagem dele era uma mensagem nova para quem? Para os recém-nascidos, para os nascidos de novo, para aqueles que eram nova criatura. Enquanto você tiver arraigado com os rudimentos do mundo, que nem eles estavam, com a religiosidade, não conseguiam conhecer Jesus, identificar Jesus como o Filho de Deus, que era totalmente diferente daquilo que eles estavam acreditando, tá? Então, é isso que Jesus fala dos odres, e eu acho muito legal isso, e depois nós vamos ver lá na pergunta 10, o que aconteceu, qual é a última crítica? Eles só ficaram criticando, né? Então, aconteceu que Jesus estava para atravessar os campos e os discípulos colhiam as espigas e falaram, por que você escolhe espigas no sábado? E ele respondeu, amo a resposta, amo. Ele respondeu o quê? No 24 lá. 25 ele responde, nunca lestes o que fez Davi quando se viu com necessidade de fome, tá? E aí entrou, tá, ele fala que, e aí no 27 ele resume, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. E nós vamos vendo mais para frente Jesus falando sobre essa história do que se uma ovelha sua, do seu rebanho, se perder, você só porque é sábado você não vai atrás, você vai deixar morrer. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, o sábado foi criado para o homem descansar, não é um dia que você não pode fazer nada. Então, ele fala de Davi, porque eles conheciam Davi, né? Davi, eles reconheciam os ensinos de Davi, a pessoa que foi Davi. Então, o que acontece? O que ele fala? O homem tem domínio sobre os dias. O sábado foi criado para o homem. E aí ele fala, mas e o filho do homem, que aí ele se refere a ele, é senhor também do sábado. Então, isso serve para aquele pessoal que é assim, que Paulo fala lá nas cartas, né? O pessoal que guarda dia, que, né? Tudo isso é relativo quando Jesus está presente. Então, Jesus estava presente, necessitava de jejum? Não, porque Jesus já estava presente com eles. Necessitava de, vamos ficar um dia guardando, porque hoje é sábado, não pode. Não, Jesus estava com ele. Então, eu pergunto para você, Jesus morreu, subiu aos céus, beleza. Se ele está caminhando com você, aproveita. O capítulo 2 de Marcos que vai falar é o seguinte, aproveite a presença de Jesus na sua vida hoje. Deixa as doutrinas, deixa os costumes, deixa as coisas de lado, pega o seu amigo e leva para a presença de Jesus e você vai ver o milagre acontecer. Aproveita Jesus no sábado, aproveita Jesus na festa, tenha a vida em abundância. Jesus veio para te dar vida em abundância, não é para você ficar carregando peso de nada. Jesus veio para que nós sejamos livres, e livre é livre mesmo, é livre inclusive para não ceder a vício, é livre para poder decidir não fazer.
Porque o problema do dependente, tanto de droga, como de cigarro, como de qualquer tipo de vício, jogo, o que que é? Ele acha que ele é livre para jogar? Não, mas ele é escravo daquilo. Então, a pessoa que é verdadeiramente livre, ele é livre para dizer não. Então, eu digo para você, você consegue falar não para alguma coisa hoje? Você tem liberdade para optar realmente a vida em liberdade, a vida em abundância que Jesus te deu, que ele garantiu na cruz para você. Então, o que eu tenho para falar para você é hoje, Jesus está conosco. Ele subiu aos céus, nós estudamos lá no final de Mateus, e ele falou, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus está junto com você, foi para você ter a vida em abundância, não é para cair na gandaia nem nada, é você não precisa fazer rituais de sofrimento de nada. Vamos fazer um jejum por uma ocasião? Ok, beleza. Vamos fazer um propósito de oração? Ok, beleza. Mas não ande numa situação de escravo, uma situação de infelicidade, preso nos moldes, porque Jesus está com você. Aproveite a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo que habita em você, para ter realmente a vida em abundância que Jesus prometeu para nós na cruz. E ainda vou falar uma coisa para vocês, se preparem, porque o estudo dos evangelhos vai quebrar muitos paradigmas e muitas coisas que nós aprendemos e achamos que devemos fazer. Condutas que achamos que temos que ter, e de repente é muito mais do que isso. O Senhor Deus tem grandes coisas preparadas para nós, ao ponto que ele entregou o filho dele numa cruz por amor a você. Não é para você ficar preso a tradições, a dia, a comida, nada disso. Você é livre. Em Jesus você é livre. Você é livre para cantar, você é livre para viver, você é livre para sorrir, você é livre porque Jesus comprou a sua liberdade com um sangue muito precioso. Então, eu encerro o nosso estudo de hoje. Gostaria que você pegue, leia de novo, leia o Evangelho, separe um papelzinho e marque o que você achou importante do que Marcos está contando, com a maneira como Marcos está contando as coisas que Jesus fez. E junto a isso, vamos caminhar em vitória, tá bom? Meninas, um beijo grande para vocês e até o próximo estudo. Estudo 3, Marcos 3, tá bom? Tchau!